Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Boa noite a você que nos acompanha através da página do Facebook da nossa paróquia, Matriz Imaculada Conceição de Diadema. Queremos, neste dia, rezar de maneira especial pelo 7º dia de falecimento de Rosa Lourenço, também Silvio Soares de Souza, Edith Correia Leite, Sandra Maria Jeremias, Manuel Otaviano, Manuel José de Menezes e Edgar Palombo. Também rezamos por 2 dias de falecimento de Silbert Dias Soares, 1 ano de falecimento de Sérgio Ciliano, 6 meses de falecimento de Maronita Lourenço, 7 meses de falecimento de Terezinha Lopes, 2 meses de falecimento de José Carvalho de Souza, 18 dias de Cladinalda Menezes, 5 anos de Anunciato Falcone, também 1 mês de falecimento de Cleusa Moura Boni e Dionísio Ventura Trico, e todas as intenções que trazemos em nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Meus queridos irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos. Nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos pelas festas que celebramos nesta vida, chegar às eternas alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo chamada Formosa.
a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele, e Pedro disse: olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele, o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste.
E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos hoje celebrando a quarta-feira da 8ª da Páscoa. Celebramos com a mesma intensidade, com a mesma alegria, como celebramos o domingo da ressurreição. Somos convidados a crer que o crucificado é também o ressuscitado. Que a cruz não foi capaz de derrotar o Cristo. Pelo contrário, a cruz foi um meio pelo qual o Cristo se manifesta vitorioso. E por isso também somos convidados a crer que os nossos sofrimentos não são capazes de nos derrotar, porque o Cristo nos mostra um outro caminho, porque o Cristo nos dá uma outra possibilidade, e é sempre a possibilidade da vitória. Gostaria de fazer uma pequena reflexão sobre este texto do Evangelho que nós acabamos de escutar. Temos aqui um texto muito conhecido de nós todos, que é a passagem dos discípulos de Emaús. Diz o texto de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35, que no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, no dia da ressurreição, 2 dos discípulos de Jesus
iam para um povoado chamado Emaús, distante uns 11 quilômetros de Jerusalém. Estes 2 discípulos, portanto, se afastaram da comunidade de Jerusalém e seguiram caminho para Emaús. Estavam conversando enquanto caminhavam, até que Jesus se aproxima e começa a caminhar com eles. É interessante que o evangelista Lucas afirma que os discípulos estavam como que cegos e não o reconheceram. Que cegueira é esta? Esta cegueira a qual Lucas se refere não é uma cegueira física. Poderíamos dizer que uma cegueira espiritual, uma cegueira emocional. Os discípulos estavam decepcionados. Essa que é a verdade. E nós vamos compreender um pouco mais para frente. Veja que coisa curiosa. Eram 2 discípulos de Jesus que não reconheceram o Mestre enquanto caminhava com eles. Existe alguma razão para isso? Jesus pergunta, o que eles estão conversando pelo caminho. E eles vão narrar os acontecimentos. E perguntam a Jesus: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? E é interessante que Jesus se faz de desentendido, o que foi? E aí eles contam tudo o que aconteceu com Jesus. Eles até creem que Jesus era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo. Mas aqui, agora, nós entenderemos a cegueira dos discípulos. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Por que que os discípulos estavam como que cegos? Porque eles esperavam um tipo de Messias e Jesus se mostrou outro tipo de Messias. Eles esperavam alguém que viesse para restaurar o império de Davi, expulsando os romanos de Israel. Eles esperavam um Messias político. E Jesus se revela mais do que isso. Jesus não se revela como rei de Israel. Jesus se revela como rei de toda a humanidade. Jesus não vem para libertar-nos politicamente simplesmente. Jesus vem para libertar a humanidade daquilo que lhe afasta de Deus. Estes 2 discípulos estavam decepcionados, estavam como que cegos, porque esperavam uma libertação temporal. Eles queriam que Jesus viesse restaurar o império de Davi, o reinado de Davi. Mas como eu já havia dito, não era esse tipo de Messias que era Jesus. Jesus era o servo sofredor apresentado por Isaías. Jesus era o Messias manso e humilde de coração. Jesus é aquele que, em vez de entrar na cidade do Messias, Jerusalém, montado em um cavalo, como símbolo de guerra, ele entra montado em um jumentinho, como símbolo de paz. Por isso esses discípulos estavam decepcionados e como que cegos. E aí Jesus vai começar a lhes catequizar novamente. É interessante que Jesus diz: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Não que eles não conhecessem aquilo que os profetas disseram. O próprio Cristo, por diversas vezes, já havia anunciado que ele deveria sofrer, deveria morrer, mas ressuscitaria ao 3º dia. Mas aqueles 2 discípulos, porque esperavam um outro tipo de Messias, não foram capazes de reconhecer esta mensagem.
Jesus pergunta: será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E aí recorda tudo que está escrito na lei de Moisés, tudo que está escrito nos profetas, em todas as passagens da Escritura que se refeririam a ele. Quando Jesus chega à casa daqueles 2 discípulos, convidados por ele mesmos, porque eles sentiam o coração arder, ao partir o pão, então aqueles 2 discípulos o reconhecem. O gesto do partir o pão vem precedido da partilha da palavra. Jesus, antes de partir o pão, parte a palavra com aqueles 2 discípulos. Como que dizendo: só é possível me reconhecer se esta palavra que fala de mim estiver bem viva em seus corações. Diante do gesto de partir o pão, a cegueira dos discípulos se dissipa e eles passam a acreditar nas mulheres que viram o ressuscitado, passa a acreditar nos discípulos que também foram testemunhas do túmulo vazio, e não só passam a acreditar, como retornam para Jerusalém para anunciar que Jesus havia aparecido para eles. Veja que texto belíssimo, que texto catequético para nós e para a nossa espiritualidade. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós esperamos de Jesus aquilo que ele não é, e nos decepcionamos, ficamos como que cegos. Mas quando nós conhecemos verdadeiramente Jesus, não há nada que nos faça não anunciá-lo. Nós logo queremos dizer aos outros que o ressuscitado apareceu para nós, que o ressuscitado faz parte da minha vida. Mas, padre, como eu posso reconhecer Jesus? Como eu posso ter um conhecimento verdadeiro, autêntico de quem é a pessoa de Jesus de Nazaré? Voltando aos evangelhos. Às vezes, irmãos e irmãs, nós corremos o risco de manipular a linguagem sobre Jesus, criando um Jesus que não é aquele revelado nos evangelhos. E ficamos como que cegos, sem saber para onde vamos, sem saber onde depositamos a nossa fé, em quem depositamos a nossa fé, quando o correto é buscarmos nos evangelhos a pessoa de Jesus. Buscarmos nas Escrituras a pessoa de Jesus. Veja que o próprio Cristo faz isso. Estes 2 discípulos estavam com a imagem de Cristo. E Jesus lhes parte a palavra. Começa a partilhar a lei de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, começa a partilhar os profetas para mostrar quem de fato é ele. Se o próprio Cristo utilizou-se das Escrituras Sagradas para revelar-se àqueles discípulos, nós só conheceremos o Cristo verdadeiramente se formos às Sagradas Escrituras. Então, cuidado com as imagens ou as formas como se apresenta o Cristo em nossos dias, porque a verdadeira imagem de Cristo se encontra na palavra de Deus. Se queremos sentir o nosso coração arder e queremos reconhecer o ressuscitado, é abrindo a palavra que nós poderemos ter
um conhecimento autêntico de Cristo. E esta palavra, que nos revela o Cristo Salvador, possa arder em nossos corações, para que na Eucaristia nós possamos reconhecer o nosso Redentor. Amém. Elevemos ao Senhor nosso Deus, no silêncio dos nossos corações, as nossas preces. Pelas intenções que trazemos em nossos corações, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor nosso Deus, Pai rico em misericórdia, dignai-vos acolher a prece que nós vos apresentamos nesta noite e fazei com que nosso coração arda sempre para reconhecer o vosso Filho presente no meio de nós. Ele que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e que para nós vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e que para nós vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, ó Deus, este sacrifício da redenção humana, para que Ele nos reconcilie convosco e nos conceda salvação nesta vida e na outra, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão,
Deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Pedro e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Lembramos de maneira especial o 7º dia de falecimento de Rosa Lourenço, Silvio Soares de Souza, Edith Correia Leite, Sandra Maria Jeremias, Manuel Otaviano, Manuel José de Menezes e Edgar Palombo. Também nosso irmão Silbert Dias Soares, Sérgio Ciliano, Maronita Lourenço, Terezinha Lopes, José Carvalho de Souza, Cladinalda Menezes e Anunciato Falcone, Cleusa Moura Boni e Dionísio Ventura Trico. Todos os nossos entes queridos, já falecidos, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz.
Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oremos. Purificados da antiga culpa, nós os pedimos, ó Deus, que a comunhão no sacramento do vosso Filho nos transforme em nova criatura, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com vossas vidas, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Queridos irmãos e irmãs, tenham todos uma boa noite.